outro. Agora tá todo mundo me ouvindo. Tá todo mundo me ouvindo, não tá? Como não? Brunão, você tá bem? Peraí que Vixe, eu abri a live, agora eu tô confuso aqui. o cara tá se rebatendo todo aí, né, mano? É a falta de Tô prática. bem, senhor. O que foi? Estou bem, e o senhor? Ah, tô bem. Tava com saudade disso daqui, hein, velho? Na moral, tava com muita saudade. Pra quem não sabia, pra quem não acompanhava essa época, eu e o Brunão, né, que já é famoso aí, esse menino, a gente fazia o Inside the Field, que era só podcast, né, não tinha live, e a gente fez aí por bastante tempo, né? A gente fez o quê? 2 temporadas seguidas, basicamente, não foi, Bruno? Mas não. Eu acho que completona de cabo a rabo, acho que foram 2, fora as outras que a gente deu uma pincelada de começo ou coisa do gênero, né? Gente, pra quem tá chegando aí, tá vendo pela live, o Bruno é o símbolo dos Steelers, por enquanto, até a gente arrumar certinho a câmera dele, tá? Eu vim a caráter com a minha jersey do Philadelphia Eagles, porque querendo ou não, é um dia especial aí da nossa volta. É, a gente ficou um tempão parado, a gente ama falar de futebol americano, né? E é isso, né, Brunão? É que nem eu falei lá, coloquei nas nossas redes sociais todas. é, Se esse é o ano do futebol americano no Brasil, nada mais justo do que a gente voltar, né? Como que você tá pra essa temporada aí, velho? Bem curioso, já que a Free Agency foi bem peculiar, por assim dizer, né? Foi. Muitas mudanças curiosas Uhum. e tende a ficar ainda mais com o draft, né? Sim, Porque esse exato. draft já tá tendo muita. Assim como muitos anos, tem muita coisa que tá em aberto, mas outras coisas que ainda estão. Aliás, muitas coisas mais confirmadas, mais encaminhadas, mas muita coisa em aberto, porque tem muita narrativa, muitos cenários possíveis. A gente tem, diferentemente dos últimos anos, né? Uma classe de QB bem forte, então não vai ser nenhuma surpresa se caso sejam escolhidos 3 até 4 QBs no top 5. Então tem tudo para ser uma doideira bem boa, que geralmente costuma culminar, né, numa temporada bem bacana de se acompanhar também, né? Exatamente. A gente resolveu voltar, tipo, agora, porque na verdade a gente já estava ensaiando faz um tempo de voltar a fazer o Inside. A gente tá fazendo essa live barra podcast, porque a gente vai continuar fazendo, tá? Os podcasts, na verdade, vai ser um formato um pouquinho diferente. Na verdade, a live de hoje é meio que para explicar, né, como que a gente vai fazer esse formato. Como o Bruno falou, realmente a gente está na semana do draft, quinta-feira agora é o draft. E assim, tem muita coisa para acontecer. A própria Free Agency já foi bem é, mexida aí, com muitas coisas legais e não legais, vamos falar assim, acontecendo. Eu falo não legal, por exemplo, eu como torcedor do Philadelphia Eagles tendo o Jason Kelce se aposentando, né? Naquelas também, né? Não duvido nada ele aparecer no jogo aqui no Brasil. Mas por que que a gente volta agora e como que a gente vai explicar e como que a gente vai tocar o projeto do Inside agora? A gente vai fazer o podcast nesse formato de live e depois transpor o áudio para continuar também como podcast, né, lá no Spotify e afins. E aí, eu e o Bruno a gente estava conversando bastante sobre, porque uma das coisas que fez a gente parar o projeto lá atrás, porque assim, eu estava dando uma olhada aqui, a gente fez o primeiro, como se fosse um piloto do Inside the Field lá em 2018.
né? Falando sobre o Super Bowl entre Philadelphia Eagles e New England Patriots. Depois a gente desenvolveu melhor o projeto e tal. Só que assim, no formato que a gente tinha antes, ele era bem desgastante. Né? Mano, era muita coisa pra gente fazer, muita coisa pra gente acompanhar. Eu e o Bruno, a gente é meio é, fanaticão, meio workaholic, vamos falar assim. Então, as temporadas aí a gente assistia o máximo de jogos possível. O Bruno sempre assistiu mais do que eu até. É, e acabava sendo um formato que era legal, mas era muito desgastante, era muito correria em querer assistir o máximo de jogos possíveis, depois gravar, depois conseguir editar e tal. E aí, querendo ou não, com esse formato de live, a gente consegue entregar um conteúdo mais leve, mais de boa pra gente, eu acho que mais de boa pra vocês também. A gente não vai precisar de uma mega edição que nem eu tentava fazer antes, né? Então acaba sendo também mais tranquilo. E aí, a gente também não vai precisar se matar, vamos falar tanto assim, que nem fazendo várias coberturas e tentando assistir muita coisa e aprofundando muito nos jogos e tal. Então a gente vai trazer esse formato um pouco mais tranquilo, vamos falar assim, né? Então qual que é a ideia? A gente vai fazer nesse formato. Aí segundas e quartas a gente faz a live. Segunda-feira, falando sobre todos os jogos que aconteceram ali, né? Quinta, domingo inteiro e tal. Segunda noite tem o fecha da temporada não, da rodada. A gente nem fala dele, né? Porque não vai dar tempo. Mas aí é, tá certo, na segunda. E aí na quinta a gente fala desse jogo da segunda. Na quinta não, desculpa, na quarta a gente fala desse jogo da segunda e já faz a prévia para a próxima semana, porque na própria quinta já tem jogo, né? Então assim, vai ficar um formato mais de boa, vai ficar um formato mais dinâmico e aí a gente consegue também ficar mais de boa e até interagir com vocês conforme vocês forem mandando durante a live. As perguntas a gente já vai conseguindo responder, já tirando algumas dúvidas, e também é óbvio que aí depois transformando o áudio da conversa toda no podcast para deixar lá no YouTube não, desculpa, no Spotify bonitinho. Assim fica um pouco mais tranquilo, né, Bruno? Sim, além de, acho que fica mais abrangente de forma geral, então fica mais tranquilo, consegue abranger diferentes linguagens, diferentes plataformas, e que a gente consiga cobrir da melhor forma possível, né? Não, com certeza. E também, né, a gente vai poder trazer, vou até mostrar aqui rapidinho, mudança de tela, que nem eu falei, daqui a pouco a gente vai acertar certinho a câmera do Bruno e tal, porque aí fica legal também de ter os dois aparecendo. Mas já tá pronto aqui, ó. Só para não ficar tão estranho. É, e inclusive é uma das coisas que a gente vai fazer, que querendo ou não, a gente vai ter o draft agora, né, quinta-feira. Inclusive, já fica aí o convite para vocês aparecerem aqui na quinta-feira, que a gente vai estar transmitindo ali pelo menos a primeira rodada. A primeira rodada inteira, talvez não, porque é longa pra caramba, mas as primeiras escolhas, né? É, E aí depois meio que entra nesse semi-limbo ali, né? Porque querendo ou não, a temporada em si vai começar lá em setembro, né? Então a ideia é, enquanto tiver esse meio termo, porque meio termo, não, meio tempo, antes a gente às vezes ficava com um vácuo de conteúdo, às vezes a gente ia tentando encaixar ali uns temas e tal. E dessa vez, o que que a gente vai fazer? Vou trazer uma play de Maddenzinho.
né? Pra vocês passarem raiva comigo jogando. O Bruno não sei se vai aparecer na live pra ficar me xingando com as minhas jogadas, com as minhas decisões. A gente pode até ver de fazer talvez o Ultimate Team, né, Bruno? A gente pode ver aí, de jogar só de QB ou jogar no Ultimate lá montando o time, o Bruno sendo o meu General Manager. Vamos analisar ainda como que a gente vai fazer esse formato. Mas a ideia vai ser essa, tá, gente? Então, quinta-feira agora, né? Vamos acompanhar o draft e reagindo e vendo as cagadas. Porque, Brunão, já vamos dar uma pincelada de leve aí. Porque, mano, vou ser bem sincero. Eu tô achando que vai ter loucura nesse draft, mano. Eu acho que vai ter algumas paradinhas aí que todo mundo tá cantando algumas pedras, tipo, muito, é certeza. Eu acho que vai ter loucura. Como que você tá achando? De certa forma, tipo, tô pensando numa mesma linha, assim, porque para além da primeira escolha geral, né? Acho que tá todo muito em aberto. Uhum, E principalmente, acho que é meio que um padrão, assim, sempre que uma classe de draft tem muitos QBs bons disponíveis, é sempre aquela doideira, né? Tirando, novamente, como eu disse, a primeira escolha geral costuma ser a mais óbvia, e nesse caso não é uhum, diferente. Mas para além dela, como eu falei, assim, do top 5 a chance de saírem 4 QBs é muito grande. Pelo menos 3, muito, né? muito. E você pega que desses 4, só um é meio que certeza, assim, né? Na primeira escolha, o resto, Uhum, onde cada um vai, sabe-se lá. E até você pega de times é, em específicos que estão nesse marasmo, digamos assim, né? De QB há muito tempo. Outros que ao mesmo tempo já meio que teve a situação resolvida, que tá numa situação alta, né? Como o caso dos Jets, por exemplo, que tem a escolha, não lembro qual agora, mas é uma escolha alta, uhum, que teve toda a questão do Aaron Rodgers, né, na temporada passada, que aí o que vai reforçar se vai ser proteção a ele, se vai ser skill player. Então tem tá ali todas essas questões, principalmente ali no top 10, acho que tá tudo muito aberto. uhum. E sempre essas questões de quem troca pra subir, quem troca pra descer, Sim. tá tudo muito em aberto mesmo. E o da hora é que você tá falando. É muito louco porque essa classe, ela acaba tendo. Ela tá profunda no quesito QB, né? Profunda quando a gente diz, pra quem não tá tão aprofundada, tão conhecida dos termos, a gente tá falando que tem muita opção boa normalmente, né? Então a de QB tá bem legal nesse sentido. Só que tem pontuais em todas as outras posições. A gente tem uns wide receivers bem interessantes, a gente tem uns edges bem interessantes. E o mais doido que eu tô vendo é que esse draft, a ordem, né, principalmente da primeira rodada, que acaba sendo a mais badalada de todas, né, ela tá muito como que eu posso falar? Ela tá muito mesclada, vamos falar assim. Porque que nem você falou, os Jets estão numa posição alta de pick de draft. O New York Giants está numa posição alta de pick de draft. E são dois times que em situações totalmente diferentes relacionadas ao QB, mas que não vão, provavelmente não, quase 100% de certeza, não vão draftar QBs, né? Os Jets, justamente por causa do Aaron Rodgers, e os Giants, porque, mano, não tem o que fazer com o Danny Dimes por enquanto. É uma bomba aquele contrato, né? Então, assim, e você tem times que estão seco precisando de quarterback, tipo o Minnesota Vikings. Então, assim, uma certeza é que vão ter trocas, né? A galera querendo subir para pegar um QB um pouco mais polido e tal, que vai dar um retorno mais assim, né? Pai e bola. Só que aí o que entra esses outros poréns. É, cara, quem assistiu e quem não assistiu e gosta de futebol americano, assista, que é aquele filme chamado Draft Day. Em português eu não lembro como que é o nome. Do Kevin Costner, se eu não me engano. E, mano, ali explica muito bem esses bastidores de tipo assim, mano, tem enquanto lá na hora que aparece a trade, né? Que aparece lá, pum, tradeou até o time, jogou fulano pra lá com uma escolha pra cá e recebeu não sei o que pra lá. Isso é só o final. Porque no meio do caminho, mano, tem todas essas ligações que às vezes nem vai aparecer, assim, tão na cara,
um time que pegou uma escolha aqui e jogou um jogador pra lá e daqui a pouco ele já tá negociando essa própria escolha que ele acabou de receber, sabe? Então, assim, tem muita loucura pra acontecer. Eu vou falar, por exemplo, hoje eu tava lendo, e claro, gente, outra coisa que é importantíssima, a gente vai falar, claro, muito melhor lá na quinta-feira durante a transmissão do draft, mas existem muitas bombas de fumaça durante o draft, né? Porque é de interesses de muitos times você vender ali que você tá querendo um jogador, para esse jogador subir de cotação e na verdade você não quer ele, você quer um outro e por esse tá subindo, o outro que você quer tá descendo, então fica mais fácil de você pegar e tal. Então, tem muitas coisas e tipo, eu tava lendo hoje que o próprio Philadelphia Eagles, meu time, é, tem está se pensando em gastar capital de draft, subir na primeira rodada, tá lá mais pra riba, pra descolar um defensive back, né? Um cornerback ou ali um linebacker que jogue mais no meio do campo mesmo, tal. Então, assim, mano, vamos falar que até times que, em tese, já estão bem montados, mas tem buracos, todos os times têm buracos, em tese ele já tá bem mais montadinho ali, faltando uma coisinha ou outra, não impede que eles metam o louco e subam também, né, velho? É até um movimento, como posso dizer, não ousado, mas um movimento inteligente, assim, para times, como o exemplo que você citou, né, dos Eagles, que é um time para vencer agora, que é realmente dar, de certa forma, um all-in, mas que, ao mesmo tempo que é um all-in, mas de forma segura, né? Uhum, Ainda mais se você conseguir subir no draft e garantir um prospecto muito forte sem abrir mão de muita coisa, mas aí vai depender, né, toda a questão da negociação e tal. Mas é muito, muito bacana, assim, eu vi muitos mock drafts colocando a escolha dos Eagles subindo ou não no Cooper DeJean, que é um defensive back, que é meio cornerback, safety, joga meio híbrido. E eu vi uma certa unanimidade, eu achei curioso, principalmente esse foco na posição específica, né, que você falou. uhum. Mas é aquela parada, é esperado que o time faça isso, então entra essa questão de, na hora de negociar, sabendo qual é a necessidade do time, né, o que o time visa preencher, digamos assim, no elenco com o draft, já se torna um asterisco no momento da negociação também, né? Então acho que acabam sendo dois jogos diferentes. São os times que têm a escolha no top 5, no top 10, que são os que estão na reconstrução total, digamos assim, que tem uma prioridade maior em atacar coisas específicas, não específicas, mas coisas abrangentes, e não só na primeira rodada também, né, no draft como um todo. Lembrando que muita coisa, muito jogador bom sai da segunda, terceira, quinta rodada, Uhum. enquanto esses times que já estão no modo de vencer agora vão de forma mais direta, mais específica. Então acabam sendo dois jogos diferentes ali no draft também, né? Não, com certeza. Mano, uma coisa que você até comentou aí que já é legal de levantar essa bola também é que o draft não é uma ciência exata, né, mano? Então a gente tem vários exemplos aí de jogadores que saíram muito alto na primeira rodada e não deram em absolutamente nada, que hoje ainda estão na liga, mas ali como reservas, complemento como que fala? Complemento de elenco e tal. E outros muitos jogadores que saíram ali bem mais para baixo em terceiras rodadas da vida e se tornaram verdadeiras lendas, né? Tá bom, gente. A gente sabe do Tom Brady, tá já ok, e a gente não tá falando dele, ele é um ponto fora da curva. O próprio Brock Purdy também não é um exemplo bom, vamos falar assim, mas a gente pega aí vários jogadores que saíram na meiuca do draft e se destacaram. O próprio Russell Wilson é um deles, se eu não me engano, é de terceira rodada, o cara, né? Infelizmente aí hoje já tá no seu declínio de carreira, mas é um cara que agora tá nos Steelers, inclusive, né, Bruno? É, É, mas é um cara que ele não tava não foi um top, né? Não saiu na primeira rodada. E a gente tem vários outros exemplos. E acaba sendo também aquele negócio de, tipo, o próprio capital de draft, né? Ele vai mudando conforme os anos. Tem, inclusive, esse negócio que a gente fala muito sobre
não só a gente, todo mundo fala sobre gastar escolha alta em running back, por exemplo, mas todo ano acaba tendo. Então, assim, é muito de momento e depois é muito o como as coisas vão acontecer, né, mano? Eu sempre lembro que eu acho que deve ter sido um dos primeiros anos que a gente cobriu, que fez a cobertura inteira. Eu lembro do Josh Rosen, né? Muita gente nem lembra do Josh Rosen. Sai, Finado Josh Rosen. finado de Josh Rosen. O cara sai na primeira escolha geral para o Arizona Cardinals. E isso daí deve ter sido o quê? 2020, 19, 20, por aí, né, Bruno? E. Não. Se eu não me engano. Deixa eu até conferir. Agora Não, dá. não. Foi na. Não foi a primeira escolha, foi a 10ª, porque ele foi no mesmo draft do Baker Mayfield. Ah, o Baker foi o primeiro. Mas ele tava ali na primeira rodada, né? E Sim, escolha número 10 é uma escolha muito alta sim, ainda, sim. né? E o cara é draftado ali para ser o QB de reconstrução do Arizona Cardinals, né? No ano seguinte, simplesmente quicam o cara acho que vai parar em Miami logo na sequência, e depois ele Uhum. some. É, porque os Cardinals pegam o Kyle Murray, eles mudam de head coach e o Kyle Murray já tinha jogado com o head coach deles, encaixava no que eles precisavam e tal. E aí também, tipo assim, mano, os caras queimaram uma escolha de primeira rodada ali, da 10ª, que é um peso grande. O Kyler Murray também não foi uma escolha baixa, né? Deve ter sido ali segunda, terceira, numa parada dessa. Por aí. Oi? Por aí. E os Cardinals chegaram aonde, né? Então tem esses poréns aí também, que sempre são as coisas legais de acontecer, de acompanhar dentro do draft. Claro E que. nessa questão de trocas, seja para subir, seja para descer, Uhum, o mais comum é a gente só ver, tipo, trocas de picks mesmo, né? De escolhas por escolhas, de drafts futuros. uhum, Mas algumas vezes essas trocas acabam envolvendo, digamos assim, grandes jogadores que acabam sendo muito relevantes, né? Como foi no caso de 2022, o A.J. Brown foi trocado para os Eagles no draft, né? No dia do draft. a gente tava assistindo, não sei se você lembra. Então, e aí que meio que mudou o panorama Nossa, geral, assim, tanto dos Eagles totalmente. quanto dos Titans, que aí já entra numa outra questão do que fizeram agora nessa free agency, né? Que é de dar um puta contrato Foi pro Calvin Ridley, se não me engano, né? Hum, Que, tipo assim, se era pra dar puta contrato que deu pro Calvin Ridley no alto dos seus 30 mais anos, por que que não deu pro A.J. Brown nessa época, né? Não É, faz sentido nenhum. Mas que exato. muitas vezes essas trades blockbuster, digamos assim, acabam rolando também, que é muito, muito interessante, né? Não, mano, é que é foda. Daqui a pouco a gente começa a ficar muito clubista dando exemplos, né, dos nossos times. Porque querendo ou não, nesse tempo que a gente ficou afastado de fazer o inside, a gente acabou, né, virando mais bairrista, vamos falar assim. Mas eu acho que é um bom exemplo esse da troca do A.J. Brown, porque a gente sai, o Philadelphia Eagles sai de um ano com Jalen Reagor e o DX lá como recebedor, né? Tipo, um velho, que gostava bastante dele, mas velho, né? Com um morto, que tá lá encostado nos Vikings, pro Devon Smith e o A.J. Brown, mano, que hoje é considerado uma das duplas mais perigosas da NFL, né? No quesito recepções. Então, assim, às vezes é um movimento que dependendo ali, né, no caso, os Eagles tinham esse capital de draft, eu acho que nessa temporada que fez essa troca pro A.J. Brown, os Eagles tinha 3 escolhas na primeira rodada, uma parada dessa. Então, assim, é insano de muito, tá ligado? O capital de draft é quase que a mesma coisa que os Bears têm agora, uma parada assim, parecida. E com os movimentos certos, mano, você atinge os pontos certos que seu time tá precisando. E o que eu acho mais da hora é quando você começa a colocar as coisas em perspectiva. Porque, que nem a gente comentou antes, velho, você vai ter times que têm esse capital de draft, tem, assim, fala assim, mano, eu não tô muito afim de ficar escolhendo jogador aleatório aqui, não. Enquanto tem outros times que vão estar assim, meu irmão, me dá a sua escolha.
O Mindê, que papai. me dê papai, exato. Tipo, gente, é sério, os Vikings pode vir babando. Assim, os Vikings é um dos times que tem a probabilidade enorme de gastar até as calças pra conseguir o quarterback deles esse ano, tá ligado? Porque querendo ou não, aí você coloca a perspectiva que a gente tá falando. Caralho, mano, você tem a porra do Justin Jefferson lá e você não vai ter alguém que saiba colocar a bola na mão desse homem, velho. Tá ligado? Então, você precisa fazer entre aspas, uma loucura aí, né, velho? E outro ponto curioso é o nosso querido New England Patriots, né? Com a terceira escolha geral, que é um dos times que definitivamente. Mas essa questão, qual quarterback que vai, né? Se não vai. é, Se o cotado principal escolhido não sai antes na 2, se vale a pena subir da 3 para 2? Ou Não, da 3 para 1, quem sabe? Não e sei. aí eu acho doido porque tem a narrativa do New England, dependendo de como a oferta chegar na mesa deles, eles tradarem pra baixo, tá ligado? Acumular, falar assim, ok, vou pegar ali um quarterback não tão bom, vou conseguir pegar quarterback, porque, gente, a gente tem no mínimo 5 quarterbacks bem bons, sabe? No mínimo. Que dá, assim, de boa pra pegar. Claro que uns vão ter que ser mais lapidados do que o outro, do que outros, Sim. mas assim, dá pra pegar. Incluindo a primeira escolha geral. Na primeira escolha geral, ela precisa ser lapidada, tá? Porque assim, o tape dele impressiona, que é o Caleb Williams, impressiona, óbvio, sim, mas gente, é quase outro esporte, tá? É. o college pra NFL. É, mas vai precisar ser lapidado, melhorado, com certeza. Só que o ponto é os do New England, no caso, é que, mano, dependendo de como o próprio Vikings, se os Vikings vêm com uma proposta, sei lá, insana de maluca, às vezes compensa pro New England descer. É claro, ó, vou dar um exemplo mais retardado que ele não vai acontecer de forma nenhuma, mas se os Vikings chegam com a primeira escolha geral mais o Justin Jefferson, tá ligado? Mano, beleza, o New England não desceria? Claro que desce, porra, tá maluco? Entendeu? Então, assim, essas nuances que são as mais legais de ver. Então, assim, até o próprio New England, cara, eu arrisco a dizer. E a gente tá colocando a saúde de um dos maiores comentadores de NFL do Brasil em risco, mas eu não duvido que os Chicago Bears estão ouvindo propostas, tá ligado? É, assim, não duvidar que estão ouvindo, também não duvido. Agora, fortemente considerar, eu acho mais difícil. Mas é foda porque, assim, ainda assim são os Bears, né? Então, Então exato. a gente viu que há Você não dois. duvida dos Bears, né, mano? Então. E a gente viu que há 2 drafts atrás, mais ou menos uma mesma situação acontecendo com o Justin Fields, né? Claro que o Justin é um prospecto tão bom quanto o Caleb Williams é agora, mas Não. ainda assim era o grande quarterback da classe, aquela animação, bribi, brabó, escolheu e não deu em nada, né? Então, sempre, infelizmente, mesmo com um bom prospecto na mão, a gente sempre vai ficar com aquele asterisco quando se trata de Chicago Bears, né? Chicago Bears. Tem alguns times. Mano, o próprio New England Patriots, a gente sabe que o grande responsável não tá mais lá, mas a gente sabe que o próprio New England Patriots era quase que anti-draft, né, mano? Sempre fez umas pataquadas aí, principalmente nos últimos anos. Então, vai ser muito interessante acompanhar isso. E vamos falar assim, o episódio de hoje, a live de hoje dessa volta, era mais pra gente já dar esse alô pra vocês, falar que a gente voltou. Quinta-feira, não se esqueça, a gente vai estar aqui reagindo às primeiras escolhas da primeira rodada. Vamos ver, dependendo. Às vezes a primeira rodada acaba sendo rápida, né? Tá todo mundo já com os papelzinhos na mão e a gente consegue fazer as 32 escolhas. Eu acho difícil porque, mano, o draft é longo. Às vezes acontece lá de todas as escolhas sendo o estouro do relógio. Aí vai pra lá de meia-noite. Mas
quinta estaremos aqui. E depois a gente entra na escalinha, vamos falar assim, segunda e quarta, tem as lives. E aí, assim que a gente termina de gravar aqui, eu dou só um tapinha no áudio e já jogo lá pro Spotify também. Porque eu sei que tem bastante. Eu vou falar por mim. Eu costumo consumir mais esses conteúdos, esse tipo de conteúdo no áudio, né? Porque, tipo, tô indo pro trabalho, tô voltando do trabalho, no ônibus, tô ouvindo, fica mais fácil. Então a gente não vai eliminar a plataforma de áudio só, tá? A gente só tá, que nem o Bruno disse, expandindo aí as plataformas, a forma de se comunicar, a forma de levar o conteúdo. Então, já vamos deixar aí o jabazinho, né? Que primeiro vocês viram aí que tem tanto o meu quanto o do Bruno, o arroba do Instagram aí, se você quiser seguir a gente também, show. Aqui em cima tem o arroba do nosso Instagram do próprio podcast, né? Então lá que a gente vai postar é o melhor lugar para você acompanhar quando a gente vai entrar em live. Eu sempre posto o link lá. Quando tiver o EP já subido, bonitinho no Spotify, a gente avisa lá também. A gente vai tentar fazer algumas outras interações por lá, tiver novidades. Lá em setembrão, quando tiver tendo o jogo aqui no Brasil, se tudo der certo, a gente vai estar lá, né? Então a gente vai postar as coisas lá também. É, e é isso, a gente vai se comunicando bastante por lá. E não esqueça de dar força pra gente. Se você está no YouTube vendo ao vivo ou vendo depois, se inscreve aí no canal. Deixa o seu curtir, que você sabe que isso ajuda muito. Comenta. Quando tiver em live, se você tiver agora, dá um salve no chat, que a gente sempre vai conversando. Tiverem dúvidas, já vai mandando que a gente mata na hora. E no Spotify, a mesma premissa, tá? Lembra lá de curtir, seguir, né, também, curtir e dar a força pra gente, sempre compartilhando o conteúdo, porque estamos de volta. A gente gosta muito de fazer esse rolê e a ideia é a gente não parar tão cedo de novo. É isso. Brunão, vamos que vamos. E quinta-feira estamos de volta, né? Estamos de volta, em paralelo, ao mesmo tempo, simultâneo. Tá acontecendo os playoffs da NBA. Então tá tudo junto aí, tudo junto misturado, tudo uma doideira. Uhum. E bora, Nelson. Ah, fica até o adendo, né? A parte legal da gente fazer a gravação em live é que a gente com certeza vai trazer essas bagaças para vocês também. O Bruno é muito fã de NBA também, o time dele tá voando esse ano. Posso estar dando uma secada? Posso, mas o meu tá mais ou menos, mas tamo aí, a gente vai trazer coisas de NBA. Na quinta-feira, gente, nossa, meteu um gente. Entre as rodadas do draft, dá pra gente trazer outras coisas também, enquanto, né, uma escolha e outra não tá sendo definida, porque tem esse vácuo aí entre uma e outra, né? E a gente pode sempre trazer uma coisinha ou outra, tal. Daqui a pouco também a gente começa a fazer a sériezinha de Madden e dependendo de como for, a gente faz um monte de outras coisas. Então, pessoas, é isso. Estamos de volta. Espero vocês acompanhando a gente. Espero vocês curtindo. E quando eu falo curtindo, não é literalmente curtindo lá nas plataformas, não. É gostando do conteúdo mesmo. Lembrando que a gente sempre está aberto para trocar ideia, para receber feedback, para tudo. Lá no YouTube, não. Lá no Instagram, principalmente. Beleza? Então é isso. Fiquem atentos lá no Instagram que quinta-feira a gente está de volta. E adeus! É isso aí, Brunão. É isso. É,